Queridos irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema: tudo o que o homem semear, isso ele ceifará. E que o perdão de Deus nem sempre significa a isenção das consequências. Sim, precisamos entender que o texto de Hebreus diz que toda transgressão recebeu o justo castigo. E que os nossos pecados, muitas vezes, mesmo que perdoados, eles deixam marcas, eles geram consequências. Por isso você precisa ter muito cuidado como você anda. Está havendo hoje uma banalização do cristianismo. É um cristianismo tão raso, é uma fé tão superficial, onde Cristo ocupa só o local ou o tempo litúrgico das nossas vidas, no ambiente de culto, na igreja, na hora do culto. E tem muito pouco a ver com o nosso dia a dia, com as coisas que nós olhamos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, hábitos, ou aquilo que ocupa o nosso coração. Hoje o que interessa é o sucesso, a fama, a felicidade, o prazer, e carregar ainda com tudo isso o título de cristão. Não há uma cruz para se carregar, um caminho estreito, né? Uma porta estreita para atravessar, é um caminho estreito para andar. Renúncia, abnegação, sacrifício. Tudo é muito light, tudo é muito raso, onde as pessoas perderam de vista a gravidade do pecado, a seriedade do pecado, ou o temor, o medo de pecar. Estão perdendo isso. De modo que as infrações contra a lei de Deus têm sido cometidas e as pessoas nem sequer sabem que estão as cometendo. E isso traz gravíssimas consequências. Você pode pegar o exemplo de Davi, por exemplo. Davi cometeu vários pecados, como todos nós, mas 2 foram hediondos, pecados muito graves. Foi o adultério com Batseba, uma mulher casada, e o próprio Davi também era casado. E depois ele tramou a morte do seu marido Urias. Então pode colocar na conta de Davi no mínimo 2 pecados: o adultério e o assassinato deste homem. Então você conhece esse episódio que o profeta Natan, meses depois, vai diante de Davi, marca uma audiência com ele e começa a falar uma parábola e descreve exatamente o crime de Davi. Revela ele, traz ele à luz. O texto diz que Davi, ao ser confrontado por Natan, se arrepende, se quebranta, porque era típico de Davi. Davi era um homem quebrantado, um homem segundo o coração de Deus. O texto diz assim: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Aí o que acontece? Davi logo reconheceu o seu pecado, que é o que todos nós devemos fazer. Apesar de escondê-lo durante 9 meses e de ser o mentor da morte de Urias e o adúltero, Davi se arrependeu. Davi se quebrantou. Agora vamos ver Deus, se ele perdoou. O texto diz: disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Veja como Deus é misericordioso.
Mesmo pecados dessa envergadura, pecados hediondos, diante de um coração contrito e quebrantado, arrependido, o Senhor não nega o perdão. O Senhor perdoou Davi. Então isso é para ficar no seu coração. Não importa qual o mal, a grandeza ou a envergadura do seu pecado, a extensão. Se você de fato se arrependeu, se de fato confessou e o abandonou de forma quebrantada, não há como Deus não te perdoar. Haverá o perdão. Entretanto, mesmo havendo perdão, a consequência do pecado muitas vezes é inevitável. O texto diz, verso 14, mas, conjunção adversativa, posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nascerá morrerá. A consequência veio. A criança a quem Batseba gerou, a quem Batseba gestou durante 9 meses, após o parto, o nascimento, ela é ferida gravemente de uma doença e não resiste e morre. E o texto fica claro qual foi a causa da morte. Foi juízo de Deus. Por quais razões? Pelos pecados de Davi. Pecados estes que Deus havia perdoado. Mas as consequências vieram. Irmãos, tomem muito cuidado. Mesmo que Deus perdoe os nossos pecados, as consequências deles podem vir e podem ser irreversíveis. Alguns adultérios, alguns crimes, algumas atitudes podem gerar consequências muito drásticas e não terem solução depois, serem irreversíveis. Portanto, leve o pecado a sério a partir de hoje. Mais do que isso, leve Deus a sério. Leve a sua palavra a sério. Leve a igreja de Cristo a sério. Leve o Espírito Santo a sério. Leve o Senhor Jesus a sério. E pense muito bem, se você está vivendo uma trama pecaminosa, está num jogo, está envolvido em coisas ilícitas, ilegais, imorais, sujas, iníquas, aparte-se disso. Deixe isso, desista disso, antes que possa ser tarde demais para você. Porque está escrito em Gálatas, não se engane, de Deus não se zomba, não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso ceifará, isso colherá. Mesmo que haja perdão para os seus pecados, e sempre haverá, quando houver confissão e arrependimento sincero, as consequências muitas vezes são inevitáveis. Que Deus tenha misericórdia de nós.